Informação para Dom Pedro I no dia 2 de setembro, Sim. que foi quando eles receberam a informação de que Portugal queria que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Exato. E aí ela falou, opa, peraí. Então, ela teve aquele pensamento todo político também para poder acontecer a independência e enviou essa carta para Dom Pedro I, que estava em viagem para cá, para São Paulo. Exato, estava aqui por Santos. Dia 7 de setembro ele recebeu essa mensagem e aí que foi o famoso grito da independência, né? A chegada dele ali num ponto muito bem escolhido por ele, que permanece próximo ali a regiões que nós conhecemos. Nós conhecemos aqui da cidade de São Paulo, mas tem um fato também que é super curioso. Quando começa a bater o martelo, nessa data do 7 de setembro, ela acabou reverberando e batendo em outros dias até que o fato fosse definido. Porque Dom Pedro tem essa chegada, ele encontra ali esse documento real, falando sobre os desejos de Portugal e como Leopoldino discordava. Falava Exatamente. que não era possível, de fato, que isso acontecesse. E a partir disso a gente percebe que esse movimento ele vai acontecendo ao longo do tempo e a gente ao longo do tempo, aí também ao longo da nossa programação, a gente vai trazendo esses fatos históricos e fazendo a leitura do que acontece hoje em tempo real. São muito legais, né? Não, são muito incríveis, legal estudar a incríveis. história. Mas olha, vamos voltar ali para Copacabana, que está começando. A gente está com algumas imagens do início da motociata, não é isso? Acho que a gente tem um pedaço desse trecho. Se a gente tiver, daqui a pouco a gente coloca ele para você acompanhar conosco, porque essa chegada do presidente, né, Risa? Falávamos aqui no Rio de Janeiro, seria marcada pela essa motociata que ficou muito típica do presidente em relação... Aí, agora sim. Tá aí a imagem que você pediu, Risa. Aí, ó. E temos essa chegada ali do presidente, filmado por ele mesmo, né? Parece que é um vídeo selfie que ele Parece faz. como se ele tivesse com aquele... Aqueles tripé, né? Que coloca o tripé celular de ali. selfie. E ele mesmo está fazendo essas imagens e provavelmente deve estar também circulando essas imagens nas redes sociais. Ah, sim. E temos ali do lado dele, me parece, também o empresário Luciano Hang, que estava ali acompanhando ele, que também participou do Ato Brasília, né? Exato, veio com o presidente. No ano passado... E nem com esse sol na cabeça do pessoal, que deve estar quente, eles... Não arredam pé, estão ali esperando o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E são duas composições, né? Duas leituras. Quem conseguiu se aproximar ali de fato, que tem uma embarcação, fugiu um pouco dessa aglomeração inicial, permanece ali no mar, mas a grande aglomeração onde as pessoas permanecem e os pontos, a gente consegue ver pela cor ali, de fato, que foi estabelecido, é a orla e também essa região do calçadão, que foi completamente tomada. E o ápice, de fato, do que acontece no Rio de Janeiro é o discurso do presidente. Possivelmente... A gente vai acompanhar para ver se há um ato destoado do que aconteceu em Brasília, do que foi discursado. Ele permaneceu ali com apoiadores, isso próximo à Praça dos Três Poderes, onde foi montado o esquema... Se a gente falava de esquema de segurança, em Brasília, a gente acompanhou a Segurança Nacional montando um esquema muito antes do início da celebração. O próprio governador Ibanez Rocha, ele falou desse processo o tempo todo, do como seria mantida a segurança. Porque diferente do ano passado, o que eles esperavam era que caminhões e veículos que têm uma potência um pouco maior e que conseguem se aproximar desses prédios ministeriais para que isso não acontecesse. Houve, em certo momento ali, uma discussão para saber o que poderia ser feito para que as pessoas, então, se aproximassem. O que foi definido é que parte, então, desse movimento participaria do desfile, chegaria muito mais próximo. Porque o objetivo era blindar os prédios, esses prédios públicos, para que não sofressem nenhum tipo de ataque. A gente acompanhou em outros anos uma movimentação mais intensa, onde a polícia precisou agir. Esse ano foram snipers colocados em pontos estratégicos. O próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso, que era ali o objetivo principal, manter a segurança dele, mas que em nenhum momento isso seria colocado para que as pessoas, os manifestantes, as pessoas que fossem até ali se sentissem ameaçadas. Era para gerar uma proteção para ele e também, se algo acontecesse fora do cronograma e também fora do controle, que essas forças de segurança conseguissem agir da maneira mais rápida possível. Ali ficou isolado, né? Para a Avenida Paulista, com as nossas imagens aéreas do nosso helicóptero, olha que legal. É incrível, a gente consegue tendo uma dimensão, de fato, como... Olha os caminhões, né? Trazer esse ponto da nossa imagem anterior, pelo menos até por volta das 2, eram 5, né? Um caminhão barra trio elétrico, onde o pessoal consegue fazer a leitura de alguns atos e também caminhando por esse projeto, por esse processo e também por esse trajeto todo, e vão automaticamente levantando alguns discursos que já foram proferidos anteriormente e trazendo
novas pautas em relação aos manifestantes que vão se ali colocando na Avenida Paulista em pontos que são muito estratégicos. O ponto do MASP, ele é muito simbólico, não só para esse movimento e também para a festa que acontece hoje, mas também aqui em São Paulo é muito tradicional. Quem participa de qualquer tipo de manifestação, seja ela para comemoração de um ato que faz parte do nosso calendário nacional, ou então qualquer tipo de movimentação política, a gente tem ali a Avenida Paulista completamente parada, né? Muito parecido com o cenário do domingo e aberta para quem permanece ali acompanhando e hoje, quem sabe, consegue acompanhar, nem que for por vídeo, um discurso do presidente nesse ponto. E a gente vê que é muito extensa a extensão é enorme, né? E a gente vê que está toda essa parte, olha o tempo que a gente já está aí com o nosso helicóptero por cima, sobrevoando aí a Avenida Paulista e continua com muita gente, muita parte dessa avenida está bloqueada, Exato. vamos falar assim, para as pessoas estarem ali participando desse desfile. Não, e vai dando uma dimensão incrível. E a gente fala sempre do trabalho que é realizado pela polícia para, de fato, trazer uma segurança para essa movimentação. Até para evitar qualquer tipo de discussão que termine de uma maneira que não é esperada para um ato como esse, que a gente acompanha desde o início do dia, mas também, como você lembrou no começo aqui da nossa abertura, de gerar uma segurança local para os motoristas. Obviamente, quem está aqui em São Paulo já sabe do que ia acontecer, mas é uma cidade turística, né? Então, quem veio aqui para passar o feriado alguns dias, dá uma olhada ali no aplicativo, dá uma olhada também nos sites, acompanha a nossa programação para saber por onde você vai conseguir circular com um pouco mais de facilidade e, de fato, ver a cidade de São Paulo por diferentes pontos e evitar qualquer tipo de trânsito, que no seu caso, se esse for o desejo que você quer manter cada vez mais longe. Mas aí, ó, de mudança de ângulo, dá para ver de pertinho o ponto do MASP. E lembrando que a polícia também teve todo o cuidado para poder manter a segurança, né, da população, porque a gente sabe que alguns atos também ali acabam com muita aglomeração, pode dar alguns problemas, né, que a gente pede que não tenha, mas sabemos que quando tem uma aglomeração, muitas pessoas, acaba acontecendo alguns atos de violência também. Agora a gente vê na Paulista também, olha, a motociata, que ali também acontece, não foi só no Rio de Janeiro, né? Não, e é importante estar falando da segurança, como isso precisa ser manejado, porque nós temos ali pedestres na Avenida Paulista nesse momento. Então, esse entorno, se há uma necessidade, se já há uma previsão conversada anteriormente com a prefeitura para gerar um caminho onde eles consigam fazer a motociata, esse é o objetivo, porque num local com tantas pessoas, ao mesmo tempo, num curto ali, quando a gente faz qualquer tipo de levantamento, você vai fazendo esse cálculo por metro quadrado. E a gente percebe que esses metros ali, pelo menos os que compõem a Avenida Paulista, estão muito compostos. Então é preciso que as pessoas consigam, de alguma maneira, se manejar com um pouco de facilidade. A gente tem a fala do presidente da República.